Ela tem muita curiosidade. Ela Tem nesse momento tá muito- gritando, falando que não quer saber de jeito nenhum. Tem muita curiosidade Tem, também. Tem. Ansiosa agora. É porque ela Olha. lida com esse negócio de mortes, de crime, e aí ela fica com esse de Vai ter... ter uma coisa ou outra ali. Ela trabalha com isso? Sim. Aí não tem jeito, né? Não, mas o que eu falo é o seguinte. tem jeito. Muita gente me procura me falando isso. Aí você tá vendo alguma coisa? Eu falo que não é pra me falar. Você tem claro isso já. Não é nem a questão de não falar. É lógico que tem. Eu Existem imagino. espíritos em todos os lugares. Entendeu? Então tem espíritos aqui, Essa sala tem na espíritos base de rua. quanto, assim? Quantos? Não dá, vou contar, né? 1, 2, 3. Tem Cara, vários. tem vários. Não, meu Deus. entenda bem. Estádio. Oh, meu Deus. É legal- Eu tenho um cagaço disso, que você não tem ideia. Mas é legal eu falar disso porque é o seguinte. Eu sou um médium vidente, então eu tenho vidência, eu vejo os espíritos. Mas, por exemplo, se eu olhar pra você agora, eu não tô vendo ninguém do seu lado. Mas isso não quer dizer que não tenha ninguém. Por quê? Porque nesse momento eu tô focado no que a gente tá conversando. Pra eu poder ver um espírito do seu lado, ele primeiro precisa Querer se aparecer. mostrar pra mim. Aí isso pode acontecer. Eu tô aqui conversando com você, eu tô focado, de repente eu bato o olho porque ele quis se mostrar. Eu sei, eu já vi você olhando pro lado de vez em quando É, na isso vida. aco- e isso é horrível. acontece. Isso acontece. Mas, a não ser que seja isso, eu vou precisar nem que sejam segundos de concentração pra poder me conectar com aquilo. Só que aí você já aprende. Assim, eu tenho vidência, eu tô com 34 anos. Eu tenho vidência desde os meus 12. Você fica olhando, você fica doido, né? Sim. Então eu já condicionei o meu cérebro a não olhar esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Ainda mais assim, aqui é tranquilo, porque aqui é um lugar de podcast. Agora, imagina quando eu visito alguém num hospital. Ou quando eu vou no velório de alguém. Não Eu tem acho que eu- jeito. eu acho que eu Se eu te me contei. conectar com aquilo, ferrou. Eu te contei que eu me fechei pra isso, né? Não sei se eu cheguei Não. a te falar disso. Conte. Eu tinha a mediunidade, né? Mas eu me fechei porque realmente eu não gosto sabia de ver, lidar. Não gosto de ver. Você sabe que isso pode explicar muito da sua depressão, né? Ah, é? Sim. Porque se você tem uma mediunidade e você bloqueia essa mediunidade, não tô falando que isso faça mal pra vida, tá? Uhum. Que tem gente que fala, você é médio, você não pode nunca. Isso é bobagem. Você pode não querer ser médio. A questão é, se você tem uma mediunidade aflorada e você não consegue fluir essa energia, ela fica concentrada. E aí é a mesma coisa de você deixar um balde de água parada. Começa a apodrecer. Então você não está fluindo a sua energia. Era importante que você procurasse uma forma de fluir. Tem que ser um centro? Não. Existem outras formas de fluir. Se você pintar, pode ser uma forma de fluir. Se você for num asilo, se você se engajar num trabalho social, tem outras formas de fluir que você pode ocasionar, não necessariamente num terreiro ou num centro espírita. É porque pra mim era muito difícil lidar. Porque normalmente só via espíritos de pessoas que eu conhecia. É o normal. Já aconteceu de eu ver espírito que eu não conhecia. Aliás, assim, eu tenho algumas histórias referentes à minha vidência. Dá pra falar? Pode falar. Ah, Uma delas, assim, que me chamou muita atenção, eu era muito novo de idade, e aí eu tava num aniversário de família, e aí a casa tinha 2 andares. E aí tava acontecendo um aniversário lá embaixo, era um salão que tinha embaixo da casa tal, e tava todo mundo lá. E aí eu fui no banheiro lá em cima. E aí quando eu fui lá no banheiro, quando eu saí do banheiro, tinha um homem no corredor. E eu cumprimentei, porque pra mim era uma pessoa normal. Cumprimentei esse homem. Eu não me liguei muito na roupa, ele tava meio de social assim, mas só cumprimentei. Ele não falou comigo, só aquele aceno de cabeça e passou. E aí, quando eu voltei pra festa, eu não vi aquele homem na festa. Aliás, eu não tinha visto nem no começo e nem até a hora que eu tava lá. E aí eu acabei comentando com uma prima nossa, né? Falei, nossa, eu vi um cara assim, mas ele não tá aqui na festa. Às vezes é coisa da sua cabeça e tal. Beleza. Passou um tempo, eu fui no cemitério. E aí eu fui no cemitério. E aí eu fui no cemitério. E aí na campa da minha família, até então eu não tinha visto, tava a foto do homem. Ele era o pai da aniversariante. caramba. E aí eu vi e falei, não, era esse homem que tava lá. E aí eu só cumprimentei. E aí tem uma... Você tá ligado que eu vi meu pai já algumas vezes, né? Sim, você comentou. Nossa, eu não gosto. É rezo pra não ver, velho. Engraçado, né? Nós bandistas rezamos pra ver. Você vê que loucura. Vê como o mundo é um prisma diferente. Nossa, eu né? tenho medo. Eu não posso ouvir 2 tantanzinhos tocando que eu já tenho medo já. Mas você sabe que teve uma outra também que é legal, que essa também foi interessante, foi a Priscila, né? A mãe da Priscila já é falecida. Eu não a conheci. Ela faleceu antes de eu namorar a Priscila. E Não aí... teve esse desgosto, né? Coitada, né?
Mas, e ela era trigêmeas. Então, o rosto eu conhecia, né? Eu conheço as duas tias dela. Mas, enfim, um belo dia nós estávamos em casa, de noite, a gente estava dormindo mesmo. E aí, de repente, eu olhei pro lado e quando eu olhei pro lado, eu a vi. Só que eu não falei nada. A Priscila fica muito brava comigo com isso. Porque quando eu vejo, quando o espírito quer se mostrar que eu bato o olho, que você falou que às vezes eu olho pro lado e vejo, eu sempre disfarço. Eu não gosto de ficar falando, porque não é aquele momento, eu não quero me conectar com aquele espírito, não vou psicografar uma mensagem. Então, quanto mais rápido eu me desconectar, melhor. E aí eu olhei e não falei nada. E aí ela começou, o que você viu, o que você viu, o que você viu, o que você viu, o que você viu? Eu falei, tá bom, você quer que eu falo mesmo? Eu vi sua mãe. Aí ela ficou toda emocionada e tal. Eu falei pra ela, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Sua mãe não tava sozinha. Sua mãe tava com um homem do lado dela, mais novo e magro. Aí ela falou assim pra mim, não é possível. Eu falei, por quê? Ela falou, não é, você tá brincando. Eu falei, não, é verdade, ela tava com um homem. Ela falou, peraí, aí ela foi no Facebook. E aí ela procurou a foto desse primo dela e falou assim, é esse aqui? Eu falei, é. Ela falou, não, você tá de brincadeira. Eu falei, por quê? Ela falou, porque esse primo era o melhor amigo da minha mãe, ele morreu antes que ela. E eles tinham uma combinação, que quando eles morressem, eles iam ficar a eternidade juntos. Eu não sabia da história, eu nunca nem tinha visto o cara. Então, assim, foram várias coisas já que assim, já aconteceu. Teve uma vez uma psicografia também que me chamou muita atenção, e aí não foi que eu vi. Foi uma psicografia, e depois da psicografia eu vi a pessoa que tinha mandado a mensagem. Que era a avó de um médium da minha casa. E eu lembro muito bem que na mensagem, ela fez uma mensagem toda bonita, mas no final, ela, né, quando eu a vi, ela me transmitiu uma mensagem. Ela falou assim, agradeça pelo meu cabelo. E aí, porra, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Uma frase que nem pelo faz meu sentido, cabelo, né? não fazia sentido nenhum com a mensagem. Aí quando eu entreguei a mensagem, falou, ó, parece que tua avó mandou uma mensagem, ele ficou todo emocionado e tal. Eu falei, ó, eu vou te falar uma coisa, eu sei que pode parecer loucura, mas assim, a tua avó, no final, ela falou pra mim uma frase que tá martelando na minha cabeça. Não esqueça do meu cabelo. Aí o cara desmontou. Porque a avó dele tinha morrido de câncer. E aí foi uma brigaiada na família, porque queriam enterrar ela sem a peruca dela. E aí a mãe dele bateu o pé com os irmãos e falou, não. Ela pediu pra ser enterrada com peruca, ela vai ser enterrada com peruca. Então, assim, são histórias que eu nunca tive contato, eu nem sabia que a avó dele tinha falecido. Então, eu já tive muitas provas que a espiritualidade existe, muitas histórias que foram ocorrendo e que, assim, eu vou ser muito sincero, não é querer me gabar, mas eu gosto muito do exemplo do Chico. Quando as pessoas agradeciam o Chico, ele falava sempre a mesma coisa. Não me agradeça. Eu sou apenas o meio do caminho, eu sou apenas o carteiro. Então, assim, eu não me sinto lisonjeado. Eu sou o carteiro. A mensagem veio, eu falo. Eu passo. Que bom que dá certo, que bom que faz bem. Mas é importante a gente falar, e eu acho que isso é legal falar, principalmente desses videntes e tal. O telefone é sempre de lá pra cá, nunca daqui pra lá. Eu não tenho poder nenhum sobre a espiritualidade de falar, agora eu vou fechar meu olho e vou ver o que vai acontecer com o Tareto. Não. Se alguém quiser transmitir alguma coisa pro Tareto, pode me usar. Mas eu não vou mandar nada. Eu não toco o telefone pra lá. A mensagem é de lá pra cá, sempre.